A paz do Senhor Jesus, querido amigo, querida amiga, irmão, irmã, todos vocês que nos acompanham, que bom ter vocês aqui mais uma vez. Esse é mais um episódio da nossa EBD Ágape, que nós estamos aqui, como sempre, no canal do nosso ministério, que é youtube.com/Ministério Apostólico Ágape. Então vocês têm aqui muito material, muita coisa boa para a sua vida e para todos aqueles que você ama, tá bom? Recomende que o povo se inscreva no canal, curta todos os materiais, faça o comentário, sugira coisas, né, que você acha que a gente pode melhorar. Então faça a sugestão, nós queremos te ouvir, tá certo? E você é um instrumento de Deus para muitas vidas, inclusive a nossa, tá bom? Vamos juntos crescendo em Deus. Eu estou aqui com o meu irmão Breno. Olá, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos ouve. Vamos continuar aprendendo a respeito da palavra de Deus. Dessa vez, uma palavra muito interessante e muito importante, que tem a ver com os nossos relacionamentos, dentro e fora dos nossos ciclos. Fiquem atentos que tem muito de Deus para a gente nesse estudo. Pois é, esse homem de Deus está aqui conosco, sempre nos auxiliando, assim como todos os outros irmãos, mas que nem sempre podem participar, não tem problema, mas estão colaborando. Tenha certeza disso, com oração, com opinião, ouvindo os materiais, enfim, tem muitas áreas aí que a gente é ajudado e que isso não chega, né, para o público. Mas glória a Deus por isso. E antes de começar aqui comentários sobre a palavra de Deus, vamos orar. Deus Pai maravilhoso, muito obrigado, porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade de viver, mais um dia para viver, mais um dia para contemplar tudo que o Senhor criou e nos colocou como administradores, como governantes, como aqueles que têm o poder sobre todas essas coisas que o Senhor criou e nos entregou. Muito obrigado pelo teu amor por cada um de nós. Esse amor fez o Senhor entregar o teu filho perfeito, o mais precioso tesouro que o Senhor tinha fora de si mesmo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque teu Filho veio perfeito, se entregou por nós e através da entrega dele nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo que veio de ti, o Espírito Santo que é o Senhor e que habita dentro de nós. Muito obrigado, Senhor. Nós não temos palavras para agradecer por esta obra. Muito obrigado pelas revelações através do teu Santo Espírito, das tuas palavras, das Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus, que seja mais um momento em que venhamos a aprender, a conhecer e crescer para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém e graças a Deus. Irmãos, normalmente nós estávamos aqui em Ezequiel tratando capítulo por capítulo e o Espírito Santo nos levou a isso, né? Mas isso não é uma regra fechada e neste momento nós vamos tratar agora em conjunto, né, o bloco de capítulos 25 a 32, onde o Senhor traz profecias de julgamento sobre as nações que não eram nações aliançadas com Deus. Até então, né, a única nação aliançada e reconhecida como povo de Deus era Israel. E aí vem, até o capítulo 24, Deus está tratando direto com o seu povo, né? Ele está tratando direto com um povo rebelde, com um povo que quebrou a aliança, né? Adulterou, muitas vezes se unindo a esses povos que agora ele vai julgar isoladamente. E nesse sentido, a gente vai trazer aqui comentários sobre esses capítulos para que você tenha uma noção de que os olhos do Senhor estão sobre todos, verdadeiramente. A partir do capítulo 25, nós vamos ver que há julgamento para todos. Ninguém escapa das vistas do Senhor, nenhum ato escapa. Não só os maus, os bons também. Mas nesse caso aqui, a partir do capítulo 25, nós vamos ver apenas atos maus, apenas julgamento sobre a rebeldia dos povos, ok? Então eu vou fazer comentários pontuais, não vamos nos alongar muito nos capítulos, e você vai lendo em casa, tomando nota, dando pause nesse material aqui que está gravado e vai fazendo a sua dedicação pessoal, tá ok?
Nosso interesse aqui, neste momento, é mostrar amplamente que aqueles que foram usados muitas vezes por Deus, aqueles que foram muitas vezes instrumentos de justiça de Deus, foram também julgados, e o fato de ser usado por Deus não significa que está agradando a Deus. Ok? Muito interessante isso, né? De que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e de que não necessariamente se estamos sendo usados como instrumentos, que nós estamos agradando a Deus. Essa questão do instrumento muito, muito forte. A gente vai entrar mais na frente sobre esse tema, mas agora, capítulo 25, quero trazer para você o entendimento seguinte. A gente vai aqui falar de 7 nações, né? A maioria dessas profecias, elas não foram nem ouvidas por essas nações que estão sendo julgadas, porque era um povo rebelde, então muitas vezes não davam ouvidos. Mas o profeta, ele falava publicamente, ok? Esses julgamentos, a intenção deles não é atestar que Deus é soberano. Não é isso, não é isso. Deus não precisa disso. A intenção desses julgamentos é para deixar claro para todos que existe um Deus justo que observa tudo e todos, ok? Por que eu estou repetindo isso sobre a soberania de Deus e não a pregação de que Deus é maior do que tudo? Porque a palavra de Deus é para quem crê na palavra de Deus. E nós que cremos, temos aqui um referencial sobre como Deus atua, como Deus pensa, como Deus julga e o que Deus se alegra e se entristece. Então, Deus traz aqui para nós um manual de conduta, ok? Então, Deus não precisa de atestar que Ele é grande, que Ele é soberano. Deus não precisa disso. Deus não vai fazer isso. Quem duvidar da soberania de Deus pode ficar à vontade para tomar outro caminho. Vamos orar por essas pessoas para que elas voltem. Mas a intenção de toda essa revelação aqui que Deus tem trazido, essas profecias, é para nos ensinar sobre as consequências das escolhas que nós fazemos. E quando eu digo nós, é a humanidade, e cada um de nós individualmente está dentro dessa humanidade, tá bom? Algo interessante, pastor Mestre Guilherme, em relação a essas nações, né, pensando nelas geograficamente, é que Israel está como se estivesse no centro, a cidade de Jerusalém, né, o reino de Judá, digamos assim, e essas nações elas estão como nações vizinhas, elas estão ao redor de Jerusalém. Você consegue até fazer um círculo e colocar todas essas nações com esse círculo que você faz com o dedo. Se você puder pegar um mapa, você tem ali a cidade de Jerusalém, né, o reino de Judá, e ao redor, passando o dedo, você vai encontrar essas nações. Então, dentro daquilo que a gente tem estudado na escola bíblica, né? Primeiro, que a Bíblia não começou em Ezequiel 25, como a gente está estudando agora. Então, é importante a gente ter os estudos anteriores. Você que não viu, ouça os estudos para você entender tudo que está se passando, tá? Essas nações, elas são as primeiras que veriam o comportamento de Israel, o comportamento da nação de Judá. E aqui a gente se lembra que Deus colocou Israel ali, colocou o reino de Judá nesse momento, ali naquela região, para que eles fossem exemplos, para que as nações ao redor pudessem dizer: olha como é que Deus trata um povo que tem aliança, tá? E essas nações, elas falam a respeito de Israel, elas falam a respeito do reino de Judá, e é esse relacionamento que elas têm com o povo de Deus que vai ser tratado agora. Não é qualquer ato que eles venham a fazer, mas como eles se comportaram diante do reino de Deus, diante da nação de Israel, o que eles achavam de Israel e como eles se comportaram quando Israel estava sendo invadido ou algo nesse sentido, tá? Então é muito interessante a gente pensar de que nós, como povo de Deus, nós temos pessoas ao nosso redor. E você que ainda não se aliançou com Deus, que está aqui aprendendo conosco, né? Assim como nós estamos aprendendo, a forma com que você se relaciona com as pessoas, Deus está olhando. E Deus também olha como você se refere, como você se comporta, como você enxerga o que ele faz. Deus passou bastante tempo falando a respeito do seu povo, da conduta do seu povo. E qual era o objetivo do Senhor? O objetivo de Deus era que todas as nações pudessem reconhecer quem é Deus.
e ter essa vida plena que a gente tanto fala aqui. E o que as demais nações fazem em relação a isso é importante também. Amém? Então, primeiramente Deus fala com o seu povo, depois as nações que estão ao seu redor, tá certo? Aquelas que estão mais próximas da gente. Vamos lá. As nações que estão aqui desses capítulos 25 a 32, elas são agrupadas de duas formas, né? Um compreende os filhos de Amon, Moabe, Edom e os filisteus, né? Tem um grupo que você vai ver isso aqui no capítulo 25, todos eles provavelmente envolvidos com a rebelião de Judá contra Nabucodonosor. Outro grupo é composto pelo povo, né, as nações de Tiro, Sidom e Egito. E isso você vai ver, né, dos capítulos 26 até o 32, né, falando do Egito ali já bem no final, 29 ao 32. Eu gostaria de ler com você Sofonias, no capítulo 2. Vamos ler o capítulo todo, vamos pegar o contexto todo, ok? Diz assim a palavra do Senhor. Sofonias 2, verso 1. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha. Antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Porque Gaza será desamparada, e Asquelon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa, e Ecrom desarraigada. Ai dos que habitam no litoral dos povos dos quereitas. A palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir, até que não haja um morador sequer. O litoral será de pastagens, com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá. Nele apacentarão os seus rebanhos e, à tarde, se deitarão nas casas de Asquelon. Porque o Senhor, seu Deus, atentará para eles e lhes mudará a sorte. Ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe, será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poço de sal e assolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão. Isso lhe sobrevirá por causa da sua soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os seus deuses da terra, todas as ilhas das nações, cada uma no seu lugar o adorarão. Também vós, ó etíopes, sereis mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Assíria e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. No meio desta cidade repousarão os rebanhos e todos os animais em bandos. Alojar-se-ão nos seus capitéis tanto o pelicano como o ouriço. A voz das aves retinirá nas janelas e o monturo estará nos limiares, porque já lhe arrancaram o madeiramento de cedro. Esta é a cidade alegre e confiante que dizia consigo mesma, eu sou a única e não há outra além de mim. Como se tornou uma desolação em pousada de animais. Qualquer que passar por ela assobiará com desprezo e agitará a mão. Então, esse texto de Sofonias, eu gosto dele porque ele traz rapidamente uma noção bem interessante sobre todos os pontos que nós vamos passar aqui. E aqui, a partir do 25:3, né, onde fala dos filhos de Amon, depois você vai ver aqui em estudo bíblico, em mapas que tem pela internet, você pode dar uma olhadinha, e você vai ver que Amon estava situado ao oriente de Judá, do outro lado do Jordão. E isso, inclusive, a palavra nos fala, né? Capítulo 21, no verso 20, no capítulo 28, 32 vai falar também. No livro de Jeremias, no capítulo 49, nos versos 1 a 6, então a gente vai ter essas referências. Os filhos de Amon e os israelitas eram inimigos de longa data. O conflito entre eles começa desde o período de Juízes. E aí você vai ver lá as narrativas com Jefté, Juízes 10,
Leia o capítulo 10 e 11 de Juízes e você vai ver essas narrativas. Assim também com Saul, eles tiveram, né, problema narrado nas escrituras. Aí você pode olhar 1 Samuel no capítulo 11, no capítulo 14 também. Assim também com Davi, e aí você vai ver lá em 2 Samuel, no capítulo 11, também em 1 Crônicas 19 e 20. E você vai ver também em 2 Crônicas, no capítulo 20, com Josafá. Isso porque Judá foi atacado por Nabucodonosor, ao invés de Amon. Os filhos de Amon exultaram e disseram, como quem estivesse fazendo júbilo, né? Ah, que bom que isso aconteceu. Isso aconteceu com eles, né? E foram realmente, entre aspas, assim, fazendo um festejo, né? E isso trouxe juízo sobre eles. Brenão, quer trazer algo? Opa, quero sim. É interessante a gente ter clareza a respeito dessa palavra inimigo. A palavra de Deus, ela diz que nós não lutamos contra a carne e o sangue, ou seja, nós não temos como inimigos as pessoas, tá certo? O próprio Deus, a gente já falou aqui também, diz que não se agrada da morte do ímpio, não se agrada da morte daqueles que não têm aliança com Deus. Então, que ideia é essa de inimigo, né? Quando a gente faz uma aliança com Deus, a nossa conduta é mudada, nosso jeito de falar, nosso jeito de se expressar, nossa forma de viver, ela é alterada. E isso faz com que as pessoas ao redor, as nações ao redor, nos vejam, tá? Então, a partir daquele momento, essas nações elas vão responder o que estão vendo. E se elas estão vendo alguma coisa muito diferente, existe agora a escolha das nações. Tá certo? Assim como você pode escolher ficar com Deus ou não, ter aliança com Deus ou não, as pessoas ao redor também vão ter escolha do que fazer diante daquele testemunho de vida que é a sua vida com Deus. Amém? E aí o que está acontecendo ali nesse momento, né? Essas nações elas não queriam viver no estilo de vida de Deus, só que mais do que isso, elas torciam e elas se agradaram quando a nação que estava ali representando a vida com Deus e que tinha que representar a vida com Deus, quando essa nação caiu. Então, no fundo, esses povos ao redor não estavam lutando contra Israel, mas contra o próprio Deus. Então, imagina que Deus traz para a gente um modelo de vida e a gente diz assim: olha, eu não quero, até aí você tem esse direito. Segundo ponto, você começa a fazer chacotas e você se agrada quando esse modelo de Deus cai, esse modelo que tenta trazer vida para todas as pessoas. Então, você seria não só contrário a uma nação em específico, a uma pessoa em específico, mas ao próprio Deus. E aí eu trago à nossa memória que é exatamente o que acontece com Jesus Cristo. O Senhor Deus, ele traz Jesus até a terra. Jesus é um modelo, Jesus mostra o que é servir a Deus e nós temos agora uma responsabilidade de como respondemos à vida que Jesus viveu. Então, existe uma responsabilidade do povo de Deus? Existe. E a partir do momento que nós temos o exemplo do que é viver com Deus, do que é uma vida plena, nós que estamos observando aquilo somos também responsáveis agora com a nossa escolha. Sim, somos livres para dizer: Deus, eu quero viver da forma que você vive, ou Deus, eu não quero viver da forma que você vive. Qualquer escolha que você tome, ela será responsabilizada. Nós temos responsabilidade, nós somos não somente seres com livre-arbítrio, mas também seres com responsabilidade. A sua vida, ela toca na vida de outras pessoas. Aquilo que você faz influencia não somente no seu ser, mas numa coletividade. E a resposta que nós damos ao exemplo de vida chamado Jesus Cristo fala para toda a eternidade. Então, você que conhece, que ouviu falar de Jesus, que ouviu falar sobre Jesus, que se interessou pela pureza, pela honestidade, pelo caráter de Jesus Cristo, você tem uma responsabilidade em relação a isso. Todos nós que temos acesso a conhecimento, nós somos responsáveis a partir daquele momento pelo conhecimento que temos. Então, não é só a questão de, não quero fazer nada a respeito disso, né? Se foi colocado na sua mão a chance de salvar a vida de alguém, estou dizendo agora aqui de forma bem direta, né? A forma de salvar a vida, alguém se machucou e você tem as ferramentas para salvar aquela vida. Se você não o faz, você teve acesso ao conhecimento que poderia ajudar aquela pessoa. Então, a sua escolha de não fazer, ela influencia na vida de outra pessoa também, tá? Dentro desse ponto, existe o convite, mas um convite responsável. Amém? Então,
assim como muitas nações naquela época e ainda hoje rejeitaram Jesus Cristo, rejeitaram uma vida de entrega ao próximo, rejeitaram uma vida de amor, rejeitaram uma vida de cuidado social, rejeitaram uma vida de principalmente honra a Deus. Isso é levado em conta, isso será julgado pelo próprio Jesus, tá? Então, acho muito interessante que Deus, ele oferece a vida, ele oferece as escolhas, mas junto com o nosso livre-arbítrio e com as nossas decisões e com as nossas condutas, nós temos que lembrar que somos responsáveis pela nossa própria vida. Os amonitas não se alegraram somente da queda do povo de Israel, mas eles se alegraram da destruição de um povo que poderia ser o exemplo de uma vida com Deus aqui na terra. E isso é muito sério. Então ficam aqui dois alertas. Um para aqueles que têm aliança com Deus. Você precisa viver, nós precisamos viver de acordo com aquilo que a gente crê, de acordo com aquilo que Deus estabelece, aquilo que Ele revelou na sua palavra. E o segundo alerta para as pessoas que estão ao redor que ainda não fizeram aliança com Deus. Tudo que nós temos conhecimento, nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis pela nossa vida e somos responsáveis também pela vida que tocamos. Então, se você porventura, é meu apelo a você, conheceu alguém que tem aliança com Deus ou que diz que tem aliança com Deus e que você acha estranha a conduta dele, lembre-se que você tem acesso à Bíblia, você tem acesso a Jesus Cristo, você pode sim ler e aprender sobre Deus. O povo de Deus, aqueles que são chamados como povo de Deus, eles têm uma função de poder dizer quem é Deus aqui na terra e não da sua própria cabeça, mas viver o que tem escrito na Bíblia. Então você já sabe que você pode pegar a Bíblia, que você pode orar para Jesus Cristo. Então não jogue fora a sua responsabilidade pela conduta de alguém ou de alguém que está do seu lado. Você tem acesso. É sim responsabilidade do povo de Deus viver uma vida santa? É. Mas todos nós, toda a humanidade, eu creio, ou boa parte da humanidade, já ouviu falar de Jesus Cristo e de que Ele é revelado nas Escrituras Sagradas. E aí fica o meu convite para que você conheça cada vez mais a respeito do Deus de Jesus Cristo, a respeito do Deus de toda a eternidade, o Deus que revelou uma boa vontade para mim e para você. Não se exima da sua responsabilidade, nós temos acesso. Então, vamos ler, vamos aprender o que Deus deixou para nós. Você gostou? É isso aí. Estamos estudando Ezequiel, os capítulos de 25 a 32. Vamos dar uma pausa agora. Você pode continuar e você deve ficar estudando a sua Bíblia. Leia, reflita, tenha esse momento com Deus. Dê esse momento para você. E no próximo episódio a gente continua o estudo a respeito da Palavra de Deus em Ezequiel 25 a 32. Grande abraço e até lá, hein?